Fala galera, eu me chamo Talib Leda e esse é o canal Falando de Medicina. Dando continuidade aos vídeos de diabetes aqui, de pâncreas, hoje eu vou conversar com vocês sobre a parte muito importante que é o diagnóstico do diabetes. Como eu falei para vocês, além da clínica que o paciente chega apresentando, por exemplo, paciente tipo 1 é o paciente jovem, magro, com uma doença autoimune, que, por exemplo, apresenta um quadro agudo, por exemplo, cetoacidose diabética. Qual é o quadro clínico de um paciente do tipo 2? É o paciente maior de que 45 anos, paciente obeso, paciente que tem hipertensão, dislipidemia, é o paciente que tem infecção urinária ou disfunção erétil. Então, além dessa apresentação clínica, o paciente vai chegar falando para nós, a gente tem que documentar, ou seja, diagnóstico laboratorial. Então, a gente tem 4 critérios, muito importante memorizar isso, quais são os 4 critérios e os valores para você dizer, bater o martelo e dizer que o paciente tem diabetes mellitus. Bora lá. Quais são os 4 critérios? Primeiro critério, glicemia de jejum. O que é um período de jejum? A partir de 8 horas. Então, o paciente passou 8 horas sem se alimentar de um dia para o outro, por exemplo, jantou um dia e depois não tomou café de manhã. Então, tem um período de jejum. Então, a glicemia de jejum, para dizer que o diagnóstico de diabetes tem que ser maior ou igual a 126 miligramas. Mas é muito importante, quando fala de glicemia de jejum, é importante que esse exame seja repetido. Então, o paciente apareceu pela primeira vez com você no seu consultório com a glicemia de jejum maior do que 126, é importante repetir esse exame. Beleza? Então, esse é o primeiro critério. Glicemia de jejum maior do que 126, é importante repetir o exame. Segundo critério muito importante, é o teste oral de tolerância à glicose. O que acontece? O paciente vai receber 75 miligramas de glicose e depois de 2 horas é medido a glicose sanguínea dele. Então, teste oral de tolerância à glicose. Você vai fornecer 75 miligramas de glicose para o paciente e depois verificar como é que está a glicose dele. Se maior ou igual a 200 miligramas, você pode dizer que o paciente tem diabetes. Então, qual é o valor, o parâmetro para teste oral de tolerância à glicose? 200 miligramas depois de 2 horas da ingestão da glicose lá, que é o 75 miligramas. Beleza, então, primeiro critério, glicemia de jejum. Segundo critério, teste oral de tolerância à glicose. Qual é o terceiro critério? Hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada é um exame bastante interessante, porque ele traz, de certa forma, faz uma análise dos 2-3 últimos meses desse paciente. Então, hemoglobina glicada maior que 6,5. Então, já posso dizer que o paciente tem diabetes. Então, é muito importante esse exame. Quando se fala de hemoglobina glicada, é importante que precisa o método ser o HPLC. Então, sempre lembre disso, na prática clínica ou em qualquer local. Então, falou de hemoglobina glicada, procura-se o método utilizado para fazer esse exame foi o HPLC. Terceiro critério foi. Então, o quarto critério é o quê? Se o paciente tem uma glicemia maior do que 200 com sintoma. Então, o paciente chegou lá no seu consultório com os sintomas, poliúria, polidipsia, polifagia, perda de peso, enurese noturna e outros sintomas. E, além disso, a glicose dele é maior que 200, então você já pode dizer o diagnóstico do paciente de diabetes. Então, só repetindo, glicemia de jejum maior do que 126, é importante repetir esse exame. Teste oral de tolerância à glicose, maior ou igual a 200. A gente utiliza 75 gramas de glicose. E hemoglobina glicada maior que 6,5. O método é o HPLC. E glicose maior que 200 com sintomas. Então, esses são os critérios para você dizer que o paciente tem diagnóstico de diabetes. Só que existe uma coisa interessante, que é o chamado pré-diabetes. O que é o pré-diabetes? São condições que o paciente se encontra, que ele tem muita chance de se tornar diabético. Mas o que é importante? O pré-diabético, ele é reversível, ou seja, se o paciente mudar a sua alimentação, praticar atividade física, provavelmente ele não vai evoluir para diabetes. Então, por isso que é muito importante a gente entender o pré-diabético. O que é o pré-diabético? É o paciente
que quando você faz a glicemia de jejum, ele tem entre 100 e 125 miligramas de glicose. Então, você mede a glicemia de jejum do paciente, está entre 100 e 125. Então, esse é o indivíduo com pré-diabético. Além disso, também, quando você faz o teste oral de tolerância à glicose, o indivíduo se encontrar entre 140 e 199, é o pré-diabético. Além disso, também, quando você faz a hemoglobina glicada do paciente, se ele encontrar entre 5,7 e 6,4, é o paciente pré-diabético. Então, lembra que para dar o diagnóstico de diabetes, eu tenho 4 critérios. Glicemia de jejum maior do que 126, teste oral de tolerância maior do que 200, maior ou igual a 200, aqui também é maior ou igual, hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5 e glicose aleatória maior que 200 com sintomas. Quando eu falo de pré-diabético, a gente tem 3 critérios. Glicemia de jejum entre 100 e 125, teste oral de tolerância à glicose entre 140 e 199 e hemoglobina glicada entre 5,7 e 6,4. Então, esse é importante diferenciar o que é diabetes e o que é pré-diabético, porque o pré-diabético ele é, na maioria das vezes, reversível. Então, não necessariamente o paciente que tem pré-diabetes vai evoluir para diabetes. Então, é importante saber essa diferenciação. Outra coisa interessante também que eu queria falar com vocês aqui é importante do rastreamento, ou seja, quais são os pacientes que precisa eu ficar monitorando esse paciente. Então, o rastreamento, por exemplo, você tem um indivíduo maior que 45 anos. Então, toda pessoa maior que 45 anos precisa ficar medindo sua glicemia de jejum pelo menos de 3 em 3 anos. Então, repetindo, toda pessoa maior que tem mais de 45 anos precisa medir sua glicemia de 3 em 3 anos para verificar. Além disso, então, esse é o primeiro critério para rastrear. O segundo critério é, por exemplo, se o paciente tem um IMC, qual é o IMC normal? 18 a 25. Se o paciente tem um IMC maior do que 25, independente da idade, e tem fator de risco, eu tenho que monitorar também a glicose de jejum desse paciente de 3 em 3 anos. O que é fator de risco? Hipertensão, sedentarismo, um familiar com diabetes, se teve diabetes gestacional, se tem síndrome dos ovários policísticos, que é uma doença da ginecologia. Então só para repetir, para ficar claro para você, para não ter dúvida. Quais são os indivíduos que eu preciso ficar rastreando, ou seja, monitorando, fazendo um screen dele para verificar se ele vai ter diabetes? Todos os indivíduos, a partir dos 45 anos, é importante medir a glicemia de 3 em 3 anos. Ou indivíduo independente da idade, com IMC maior do que 25, com fator de risco. O que é fator de risco? Hipertensão. Então, se você é hipertenso, sedentário, tem obesidade, tem síndrome do ovário policístico, teve diabetes gestacional, tem que ficar medindo, independente da idade, a glicemia de 3 em 3 anos. Além disso, também tem um fator de risco, que é o famoso acantose nigricans, que é aquela mancha que muitos indivíduos obesos têm na região do pescoço aqui, aquela mancha escura. Aquela mancha ali significa resistência à insulina, que é característica do diabetes tipo 2, ou então tem que pesquisar a presença de câncer de pulmão, câncer gastrointestinal. Então, todo indivíduo que você vê que tem aquela mancha no pescoço aqui, que a gente chama de acantose nigricans, é importante verificar a presença de diabetes tipo 2 ou a presença de câncer. Então, por isso que é muito importante fazer esse rastreamento. Então, era basicamente isso que eu queria falar com vocês, galera. Os 3 itens que eu falei com vocês: diagnóstico de diabetes, pré-diabetes e o rastreamento da diabetes. Então, valeu por ter assistido o vídeo até o final. Se inscreve no canal, divulga para que mais pessoas. Então, vai ter no próximo vídeo. Valeu!